Oi, povo bonito! Vamos começar o nosso dia 22? Vamos lá? Depois de hoje, só vão faltar 5 dias para a gente terminar o nosso advento de Páscoa. Olha que coisa boa! Olha como você foi perseverante. Você sabe o que é perseverança? Perseverança é quando a gente começa uma coisa e não fica tipo, ai, que preguiça, eu não quero acabar, vai faltar muito. Não, quando você vai fazendo e vai até o fim, sem parar no meio, sem preguiça. Isso é perseverança. E você, desde pequeno, desde criança, está aprendendo a ser perseverante com uma coisa simples como o advento de Páscoa. Isso é muito bom, porque na vida a gente precisa de muita perseverança em várias áreas, certo? Você lembra que ontem nós falamos sobre a ressurreição de Jesus? Nós vimos como Jesus ele sofreu, ele morreu, mas ele ressuscitou. Aleluia! E hoje ele vai aparecer para Maria e para alguns discípulos também. Nossa leitura está lá em João, capítulo 20, versículos do 2 até o 18. Bora simbora? Versículo 2. Então, correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o corpo do Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e outro discípulo saíram e foram ao sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou, olhou para dentro e viu as faixas de linho, mas ele não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte e separado das faixas de linho. Você lembra que quando Jesus ele morreu, ele foi, colocado em várias faixas e colocado no sepulcro? Foi um cuidado que tiveram com o corpo de Jesus para dar uma honra quando ele tinha morrido, não é? E aí, agora eles entram nesse sepulcro e não encontram mais o corpo de Jesus, só encontram essas faixas de linho e a faixa que estava na cabeça dele. Versículo 8. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Versículo 9. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou na entrada do sepulcro. Opa, Maria? A gente estava ouvindo sobre Maria? Ela tinha, no relato aqui que a gente leu, ela estava junto? Não, a Bíblia não fala que ela estava junto, mas certamente ela podia estar ali, à espreita, tipo uma espiã. E aí todo mundo voltou sem saber o que tinha acontecido, sem acreditar que Jesus tinha ressuscitado. Na verdade, eu acho que eles nem lembraram, não se ligaram que Jesus mesmo disse que ele iria ressuscitar. E aí Maria ficou. Todo mundo voltou e ela ficou assim, na entrada do sepulcro, chorando. E enquanto ela chorava, ela se curvou para olhar melhor dentro do sepulcro. Versículo 12. E ela viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus. Um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhes perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram embora meu senhor, ela respondeu, e eu não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé. Mas ela reconheceu que era Jesus? Não. Ela estava chorando tanto quando ela olha, era Jesus, mas ela não reconhece Jesus. E aí, ela, pensando que ele fosse o jardineiro, fala assim: Se o Senhor o levou embora, diga-me, onde o colocou? Eu o levarei. Jesus disse então: Maria, disse o nome dela. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico:
que significa mestre. Jesus disse assim: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, ele contou tudo para mim. E aí ela contou o que ele lhe disse. Olha que incrível, olha que interessante. Maria não achava que era Jesus, ela pensava que era um jardineiro. Mas aí Jesus disse para ela, ó, Maria, chama ela pelo nome. Quando Jesus chama Maria pelo nome, ela, como é que ele sabe meu nome? Um jardineiro não ia saber meu nome. Então ela descobre, ó, Rabone. Esse é o meu mestre. Foi esse o Jesus que me ensinou, ó, durante todo esse tempo. Olha que coisa linda. Principalmente essa passagem é muito importante. Sabe por quê? Naquela época, o povo, ó, tava nem aí para o que as mulheres diziam. Eles não acreditavam, não ligavam, não davam a mínima para o que as mulheres falavam. Mas quem é que Jesus, para quem é que Jesus aparece quando ele ressuscita? E olha o que ele fala para ela, para Maria. Maria, vai e diz para todo mundo. Maria poderia parar e dizer assim: não, ninguém vai acreditar no que eu estou dizendo, porque eu sou mulher, né? Mas Jesus se importa com isso? Jesus se importa porque ela era mulher? Não. Jesus queria que ela, sendo mulher, falasse para todo mundo, anunciasse. Com isso, ele estava valorizando, mostrando: olha, o relato das mulheres também é importante. As mulheres também podem falar de Jesus. Elas podem falar que Jesus ressuscitou. E Maria saiu, ó, espalhando para todo mundo que Jesus tinha ressuscitado. Aleluia! Mais gente sabendo disso, né? Hoje, no nosso card diário, nós vamos fazer o antes e o depois de Maria. Como ela estava quando ela não tinha visto Jesus ressurreto? Ela estava na porta do sepulcro, como? Como era que estava o rosto dela? Muito choroso, muito abatido, triste. Como tia Amanda diz, estava mufofo. O que é uma coisa mufofa? É quando você tá assim, ó, sem chão, triste, chateado. E depois, quando ela soube dessa maravilhosa notícia, como foi que ela ficou? Depois ela ficou alegre, animada, toda para contar para todo mundo que Jesus tinha ressuscitado, não foi? Então você vai fazer o rosto de Maria antes e depois. Antes e depois. Antes e depois. Certo? Combinado? Faz isso aí, gruda no seu mural e aí a gente se vê no próximo Advento de Páscoa. No próximo dia, na verdade. Depois de você terminar aí, você põe o check no dia 22, tá bom? Beijinho, até amanhã.